As areias do Egito guardam muitos segredos. Nenhum é tão duradouro e cativante quanto as pirâmides. Essas estruturas colossais erguem-se do deserto, testemunhos de um tempo envolto em mistério. Por séculos, elas têm atraído exploradores, arqueólogos e sonhadores. Como uma civilização de milhares de anos atrás construiu monumentos tão imensos e precisos? Que segredos podem estar enterrados sob as areias? Este vídeo mergulha no coração desses mistérios. Exploraremos os métodos de construção, os alinhamentos astronômicos e os mitos que cercam essas maravilhas antigas. Através das lentes das descobertas modernas e teorias alternativas, viajaremos ao coração do Antigo Egito. Prepare-se para ser cativado pelo enigma que são as pirâmides. Sua história é um testemunho do poder duradouro da curiosidade humana e da atração pelo desconhecido. A Grande Pirâmide de Gizé permanece como um testemunho da engenhosidade dos antigos egípcios. Essa estrutura colossal, construída para o faraó Quéops, é uma obra-prima da engenharia. É composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 15 toneladas. Imagine o esforço necessário para extrair, transportar e levantar essas pedras maciças. A precisão com que são colocadas é igualmente impressionante. A logística de tal empreendimento intriga a mente. Abundam teorias sobre seus métodos de construção. Alguns pesquisadores acreditam que um sistema de rampas e rolos foi empregado. Outros apontam para a possibilidade de alavancas e roldanas sofisticadas. Até mesmo o uso da força da água foi proposto. O Nilo, afinal, era a força vital do Antigo Egito. Os antigos egípcios eram observadores atentos dos céus. Sua mitologia e cosmologia estavam profundamente entrelaçadas com os movimentos das estrelas. Esse fascínio celestial se reflete na orientação e no alinhamento das pirâmides. A Grande Pirâmide, por exemplo, está notavelmente alinhada com o norte verdadeiro. Essa precisão sugere um conhecimento avançado de astronomia e técnicas de levantamento. Ainda mais intrigante é a correlação entre o layout das pirâmides de Gizé e as estrelas do Cinturão de Órion. Esta constelação tinha um significado religioso importante para os antigos egípcios. Esse alinhamento poderia ser um reflexo deliberado de suas crenças celestiais? As pirâmides foram projetadas como representações terrenas de um reino celestial? As pirâmides cativaram a imaginação humana por milênios. Não é surpresa que uma rica tapeçaria de mitos e lendas tenha se tecido em torno dessas estruturas enigmáticas. Histórias de maldições, câmaras escondidas e tesouros perdidos abundam. Uma das mais famosas é a Maldição de Tutancâmon. Esta lenda afirma que aqueles que perturbassem a tumba do faraó sofreriam infortúnios e até a morte. Embora a validade da maldição seja discutível, ela reflete a aura de mistério que cerca as pirâmides. Algumas lendas falam de câmaras secretas dentro da Grande Pirâmide, que dizem conter sabedoria antiga ou artefatos poderosos. Essas histórias poderiam conter um grão de verdade? A possibilidade, por mais remota que seja, continua a alimentar nosso fascínio. Seção 5. Revelando os segredos. Descobertas modernas à sombra das pirâmides. Apesar de séculos de estudo, as pirâmides continuam a revelar novos segredos. A tecnologia moderna forneceu aos arqueólogos e pesquisadores ferramentas sem precedentes para sondar suas profundezas. O radar de penetração no solo, por exemplo, revelou câmaras e passagens escondidas dentro da Grande Pirâmide. Essas descobertas sugerem a possibilidade de tesouros e conhecimentos ainda não descobertos. Nos últimos anos, uma equipe de pesquisadores fez uma descoberta surpreendente.
eles detectaram uma grande estrutura semelhante a um vazio nas profundezas da Grande Pirâmide, usando tomografia de muons. Muons são partículas elementares que caem sobre a Terra vindas do espaço. Eles podem penetrar objetos densos como rocha, permitindo que os cientistas criem imagens do interior da pirâmide. O propósito e o conteúdo desse vazio permanecem um mistério. Seção 6. Portais para a Eternidade. O simbolismo das pirâmides. As pirâmides eram mais do que apenas tumbas para os faraós. Eram símbolos poderosos, profundamente entrelaçados com as crenças egípcias antigas sobre a morte e a vida após a morte. Acredita-se que a própria forma da pirâmide representa os raios do sol, simbolizando a ascensão do faraó aos céus. Os elaborados rituais funerários e os tesouros enterrados dentro das pirâmides refletem a crença egípcia na importância da vida após a morte. Eles acreditavam que, preservando o corpo do faraó e cercando-o de riquezas, poderiam garantir sua existência contínua no outro mundo. As pirâmides, portanto, não eram meramente tumbas, mas portais para a eternidade. Seção 7. Além da sabedoria convencional. Teorias alternativas e especulação. Enquanto a arqueologia tradicional oferece explicações plausíveis para a construção e o propósito das pirâmides, teorias alternativas continuam a circular. Alguns propõem que os antigos egípcios possuíam tecnologia avançada perdida no tempo, tipo um disco voador da época. Outros sugerem que seres extraterrestres podem ter desempenhado um papel em sua construção. Uma dessas teorias postula que as pirâmides não eram tumbas, mas enormes usinas de energia. Os defensores apontam para a geometria precisa da pirâmide e o uso de granito, um material altamente condutor. Eles poderiam ter aproveitado alguma forma desconhecida de energia? Embora faltem evidências para tais alegações, é intrigante considerar a possibilidade de conhecimento antigo ainda a ser redescoberto. Seção 8. Um legado gravado em pedra. O impacto duradouro das pirâmides. As pirâmides do Egito são mais do que apenas relíquias antigas. São símbolos duradouros da engenhosidade, ambição e espiritualidade humanas. Elas representam o poder da colaboração humana e as alturas que podem ser alcançadas com determinação e visão. Milhares de anos após sua construção, as pirâmides continuam a inspirar admiração e espanto. Elas atraem milhões de visitantes a cada ano, ansiosos para experimentar sua grandeza em primeira mão. As pirâmides nos lembram que até mesmo as civilizações mais antigas deixam uma marca indelével no mundo. Seu legado transcende o tempo, lembrando-nos do poder duradouro da curiosidade humana e da atração pelo desconhecido. Seção 9. Conclusão. A busca interminável para entender as pirâmides. Os mistérios das pirâmides estão longe de ser resolvidos. Cada nova descoberta levanta mais perguntas, alimentando nosso desejo de entender essas estruturas enigmáticas. Seriam elas simplesmente tumbas elaboradas para governantes poderosos, ou serviam a um propósito maior e mais profundo? Foram produtos da engenhosidade humana, ou forças além da nossa compreensão desempenharam um papel em sua criação? As respostas a essas perguntas permanecem indefinidas. No entanto, a busca para desvendar os segredos das pirâmides é tão importante quanto as próprias descobertas. As pirâmides nos desafiam a expandir nossa compreensão do passado e a questionar nosso lugar na grande tapeçaria da história. Elas nos lembram que o universo está cheio de mistérios, esperando para serem desvendados. Enquanto essas maravilhas antigas se erguerem contra o céu do deserto,
O espírito humano continuará a ser atraído por seu fascínio enigmático.